E agora nós vamos falar de um assunto que gerou comentários no fim de semana, né? Ninguém estava acreditando, a gente falava assim, estou até desconfiado, porque esse interessa em muitos trabalhadores brasileiros. Na semana passada, o governo federal anunciou que mais de 10 milhões de trabalhadores vão poder sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS. Essa iniciativa, de acordo com o governo, é para estimular a economia do país, ou seja, mais dinheiro para as pessoas, mais dinheiro entrando na economia e faz a máquina girar dentro da minha humilde percepção. Mas o anúncio gerou muitas dúvidas. Existe um valor máximo para sacar? Será que vale a pena sacar? Colocar numa poupança, deixar lá? Tem um prazo para ter acesso a esse valor do fundo de garantia? Então, esses recursos vão ajudar a movimentar a economia, como a gente falou, e a recuperar, quem sabe, alguns setores. Essa é a ideia do governo. Então, para responder essas e outras dúvidas, nós recebemos o professor da Univale, Vanderlei Godoy Júnior, mestre em ciência jurídica, e o André Gustavo Freires, planejador de finanças pessoais. Boa tarde, professor. Boa tarde, André. Boa tarde, Cris. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Eu vou começar com o professor para saber primeiro, professor, aquela pergunta, aquela dúvida que todo mundo está em casa pensando. O que é esse negócio de conta inativa? Quem é que tem direito a isso? Bom, o governo estipulou que até 31/12/2015, quem não teve movimentação a partir dali. Tá? Então, entende-se mais ou menos quem foi demitido até aquele mês ali de dezembro do ano de 2015, ou seja, não tem contrato de trabalho a partir daquela data ali, não teve mais depósito do fundo de garantia. Nenhum novo trabalho. Nenhum novo trabalho. Se eu fui demitido, vamos dizer o seguinte, eu trabalhei até dezembro de 2015, com carteira assinada. Isso. Mas aí, nesse ano de 2016, eu não trabalhei com carteira assinada. Eu tenho direito a sacar. Sim, isso. A conta não teve nenhuma movimentação, nenhum depósito de qualquer empregador neste ano de 2016. FGTS. Isso. Uhum. Juros e correção é normal porque é do fundo, né? Certo. Mas e aí, se eu comecei a trabalhar, não funciona assim? Se eu trabalhei em outra empresa, não funciona que aquela é para uma e essa é para outra? Exatamente. Não, já tinha uma regra de 3 anos, né? Quem não tivesse essa movimentação durante 3 anos, ou seja, teve fundo de garantia e permaneceu 3 anos sem qualquer contato de trabalho, aí também tinha o direito de sacar. Agora, houve essa nova medida inédita. Professor, a gente já tem algumas perguntas dos telespectadores. Eu só vou fazer uma pergunta para o André no quesito movimentação. Realmente, André, essa injeção de dinheiro poderá dar um up na economia, que é o que todo mundo espera? Ou seja, mais gente investindo significa mais dinheiro? Não sei, eu imagino que deva ser assim também, é o que o governo quer propor aí. Sim, segundo os dados que o governo trouxe, a expectativa é injetar 30 bilhões de reais na economia. Isso, num momento de crise que a gente está passando, numa situação bem estagnada, é muito interessante, né? Esse valor todo entrar no mercado e aquecer a economia. É uma forma, é uma expectativa, é uma tentativa, digamos assim, que o governo tem de fazer com que a economia realmente se aqueça, né? É lógico que existem algumas ponderações que têm que ser feitas ao longo do caminho, a questão do endividamento, a questão do nível de situação financeira que as pessoas estão, para que esse dinheiro realmente se reverta em aquecimento da economia. Ou seja, venha aquilo que ele tem que ser, que não vá ser utilizado em outras coisas. Exato. A expectativa inicial do governo é justamente estimular o consumo, mas até que nível vai ser estimulado isso? Se a gente vem já de 2 anos praticamente de um endividamento crescente, de uma situação de arroxo econômico, como que isso vai acontecer? É lógico que é uma expectativa de todo mundo que isso aconteça, né? Claro. Todo mundo tem essa esperança de que, a partir do momento que esse dinheiro entre na economia, e é importante ressalvar que é muito maior esse dinheiro estar na mão do próprio trabalhador, da própria população, do que na mão do governo, que deveria estar fazendo isso através de investimentos, etc., mas a gente não vê essa resposta. Claro. Né? Então, é muito mais interessante dar esse dinheiro para o cidadão, para que ele defina o que ele quer fazer, e eu espero que faça isso com consciência, para que esse retorno e esse aquecimento que o governo está querendo aconteça realmente. Daqui a pouquinho eu volto para você explicar essa consciência aí para quem vai sacar. Professor, nós temos algumas perguntas aí, vai para o André e professor. Vamos começar com o telespectador Giovanni Artuso. Ele tem uma conta inativa, mas o registro está na carteira de trabalho que foi perdida pelo empregador. Esta carteira tinha um número de PIS. A nova carteira tem outro número de PIS. Agora ele quer saber como ele deve fazer. Tem que encaminhar a documentação pela numeração do primeiro ou do segundo PIS? A Caixa Econômica, geralmente, ela unifica, né? Ela pega, faz uma conta só.
Então, acredito que no sistema da Caixa Econômica ele vai constar com uma conta ativa. É normal ter outro PIS? Não deveria. Ele deveria ter consultado a Caixa Econômica, o empregador deveria ter feito isso, se foi o empregador que solicitou a nova carteira, mas ter unificado para um PIS só. Então, mas ele não vai perder o direito dele? Ele não vai ter direito a sacar porque ele está com uma conta ativa. A Caixa Econômica certamente vai cruzar pelo CPF, pelo próprio nome, filiação, ele teria hoje uma conta ativa. Entendi. A não ser que ele tenha feito a carteira e não tenha seguido trabalhando, né? Exatamente. Mas a menos que ele não Até tenha 31 de 12 de 2015. Entendi. A Dayana, nossa telespectadora, escreve o seguinte: estou empregada no momento, mas quando saí do emprego anterior, não tive direito a retirar o saldo do FGTS relativo a 5 anos. Qual a melhor maneira de aplicar dinheiro agora? Já tenho, já que não tenho dívidas. Ou seja, para os dois. Mas, pelo que ela disse ali... Ela está trabalhando atualmente. Então não vai dar. Não vai ter direitos também. Estaria com uma conta ativa. Tá, então antes de eu ir para a telespectadora Sueli, eu vou perguntar para o André. André, já que a gente caiu no gancho ali, a Dayana perguntou o seguinte: se ela tivesse direito, que é o caso de muitas pessoas que vão ter, qual é a melhor forma de usar esse dinheiro? Aí entra a consciência que você disse antes. Sim, a princípio a melhor forma é tirar o dinheiro do FGTS, porque a rentabilidade que ele dá é inferior a qualquer outro tipo de produto que se tem no mercado hoje, inclusive a própria poupança. Um pouquinho antes desse anúncio, né, desse presente de Natal, digamos assim, do nosso governo, a semana passada, ele anunciou um reajuste no índice de correção do FGTS, que pode chegar no máximo até a rentabilidade da poupança. Opa. Ou seja, todo esse tempo, todo esse esforço, o trabalhador ficou recebendo em torno de 3% ao ano de rentabilidade no FGTS. Isso é muito pouco comparado com as outras opções do mercado. Então, num primeiro momento, a pessoa que tem a opção, a condição de sacar esse dinheiro, ela deve fazer esse saque e aí procurar, se ela não tem dívidas, né, ela procurar as alternativas que o mercado oferece. Então, desde a própria poupança, dependendo do valor que ela tem e a condição de ela ter acesso a outros produtos, como o próprio CDB de banco, né, a própria renda fixa, Tesouro Direto, que tem alguns produtos que são muito mais rentáveis e garantem, inclusive, o poder de compra, né, que é a questão de ter um ganho acima da inflação, que hoje é nossa maior preocupação em questões financeiras, né? Mas se tiver dívida, primeiro é quitar a dívida, né? Quitar as dívidas e fazer com que ela saia desse processo de endividamento e possa utilizar esse dinheiro para que resolva essa situação e não cause mais problemas gastando esse dinheiro de uma forma até por impulso ou de uma forma que não esteja planejada. Boa, muito bom, André. Não fazendo mais dívidas. Exato, exatamente. Mas é só essa dívidas, de saber que é melhor tirar e daí aí vamos ver com consciência o que vamos fazer. Era isso que já muita pessoa tinha em dúvida. Mas será que não é melhor deixar lá? É uma poupança que eu estou fazendo, né? Aquela coisa, mas aí rende menos. Tem que aproveitar porque nem sempre o governo dá essas oportunidades para a gente. A gente tem algumas situações, por exemplo, sempre foi atrelado ao consumo, ou seja, você pode sacar o dinheiro do FGTS para casa própria ou para alguns casos de calamidade pública, etc. Doença, sempre tem uma contrapartida, mas sempre voltado para o consumo. Dessa vez, o governo trouxe uma abertura um pouco maior, ele não dá uma destinação específica para o dinheiro. Então, é uma forma muito interessante de aproveitar, de você reaver esse dinheiro que é seu, que é um direito que todo trabalhador tem, e poder utilizá-lo da melhor maneira e até fazer um bom uso dele melhor do que ficar parado lá no FGTS. Eu já saberia exatamente o que queria fazer. Professor, tá chovendo de pergunta lá em cima no nosso WhatsApp. Muita gente agora não sabia que se trabalhou depois de dezembro de 2015 não tem direito. Eu acho que a pessoa, assim como eu, achava que cada emprego significava conta inativa. E não, se eu trabalhei nesse ano... Isso, é chamada a conta do trabalhador no FGTS, né? Ela é uma conta vinculada, só. Ou seja, se eu tenho que ter trabalhado, a última vez que eu tenho que ter trabalhado e contribuído por FGTS é dezembro de 2015. Dezembro de 2015. Se em 2016 eu trabalhei com carteira assinada ou contribuí como autônomo, não tenho direito a sacar. Não tem direito a sacar. Ou seja, todos que estão empregados nesse momento. Exatamente, ou tiveram algum outro emprego no ano de 2016. Entendi. A telespectadora Sueli diz que o marido é deficiente físico. Há 5 anos ele parou de trabalhar registrado e entrou com um pedido de aposentadoria por invalidez. Ele quer saber se ele pode sacar o FGTS. Sim, ele vai poder sacar o FGTS. A conta está inativa e ele pode procurar, ou ela, né, a Caixa Econômica, para poder sacar esse FGTS.
Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. E, André, tem mais uma, peraí. A Deise quer saber o seguinte, quem tem conta no diretor, quem tem conta de diretor não empregado e a empresa está inativa há mais de 3 anos, pode sacar o valor do FGTS? Mas se ele tem conta na FGTS, sim. Tá. Ele era o dono da empresa. A empresa está inativa. Não deve ter depósito vinculado na conta de garantia. Pode. Não deve ter depósito ele. Entendi. Como proprietário, ele não teria depósito? Não. A menos que ele contribuísse como autônomo, ou não? Também não. Não tem? Não. Tá. André, só para fechar, para as pessoas que estão acompanhando, que vão correr para a Caixa Econômica, que vão sacar o dinheiro, cuidar, fazer um planejamentozinho, pagar as dívidas. Sim, primeiro. Importante. Primeiro pagar as dívidas. Aproveitar, é muito importante eliminar o endividamento, né? Aproveitar essa oportunidade para que isso não se arraste ao longo de 2017 e não crie mais problemas. Então, a dica que sempre fica, né? Quem está realmente endividado, e eu tenho certeza de que quem está nesse processo por algum tempo, sabe o quanto isso atrapalha, né? Quanto isso tira o sono e tira o sossego das pessoas. Mas aí tem que mudar hábitos, Tem que mudar hábitos, voltar. tem que mudar comportamentos. Então, aproveitar esse processo, esse momento que está entrando esse dinheiro extra, colocar arrumar a casa, colocar a casa em dia e aí partir, junto com isso, fazer esse processo de reflexão sobre os gastos para que possa planejar melhor sem se endividar dali para frente. Professor, estão dizendo que a partir de fevereiro de 2015? Não tem previsão ainda, né? Pelas informações que a gente buscou, não há mais, essa semana, acredito que já tenha mais novidades. Para pagar? Como assim para pagar? Não, o que estão falando aqui no meu ponto. Quem trabalhou... Não, vai ter um cronograma de pagamento. A partir de fevereiro. O governo vai lançar um cronograma a partir de fevereiro. Sim, então, quem está assistindo Ver Mais, gente, não adianta ainda correr. Não, vai ter um cronograma. Vai ser a partir de fevereiro que vai ter um cronograma, entendi. Então, trabalhou até dezembro do ano passado com carteira assinada, contribuiu para a FGTS e esse ano não trabalhou, tem direito a sacar. Mas só a partir de fevereiro que o governo vai anunciar como é que vai ser com o cronograma. Ótimo. Até eu entendi melhor. Tá vendo, professor? Obrigada. Provavelmente pelo mês de aniversário do trabalhador. Obrigada, e André, muito obrigada por ter vindo e deixar as pessoas mais controladas aí com os gastos para não sair já gastando tudo aquilo que tinha no FGTS. Se planejar e agir com consciência não precisa de controle, é bem tranquilo. André, o homem planejamento. Exato. Mais ou menos por aí. Obrigada, tá? Muito obrigado. Obrigada, professor. Nada.